Como eu me sentia antes de eu ter meu diagnóstico? Como eu já citei em alguns outros vídeos, eu levei 4 anos depois do diagnóstico da Summer para ter o meu próprio diagnóstico. Eu tive um desenvolvimento muito diferente do dela, então nunca nem passou pela minha cabeça. Ela, com 2 aninhos, ela não falava nada, ela não olhava, ela não se comunicava, então ela teve vários sinais bem marcantes que me fizeram ir atrás com ela bem novinha. Já eu, meu desenvolvimento foi bem o oposto. Com 1 ano e meio eu já formava frases, eu tinha o entendimento das coisas, mas outras características demonstravam que eu era autista, só que naquela época, gente, não tinha como meus pais saberem. Se hoje em dia as pessoas falam pouco sobre autismo, imagina 20, 30 anos atrás. Então, durante a minha infância, minha adolescência e até mesmo na fase adulta, por muito tempo eu me senti estranha, eu me senti solitária, eu sentia que ninguém me entendia, e às vezes eu comentava algumas coisas, né, alguns desafios com alguns membros da minha família, e muitos deles, que também provavelmente são autistas, falavam: ah, isso é normal, a gente também age assim, a gente também pensa assim. Às vezes eu falava com outras pessoas que não entendiam, né, dos meus jeitos, e essas pessoas falavam: ah, Violet, não é nada, isso é da tua cabeça. Então eu sempre fui uma pessoa, desde pequenininha, sempre fui quietinha, retraída, uma pessoa mais submissa, então tudo que meus pais falavam eu ia lá e fazia. Coleguinhas do tipo assim: "Ah, ai Violet, fique fazendo aí a tarefa pra gente e a gente né, depois você coloca o nosso nome". Então eu nunca consegui me impor, dizer tipo: "Não, não vou fazer isso, faz você". Eu sempre, na minha cabeça, era muito assim, tipo, eu tenho que agradar as pessoas. Então eu sofri muito com isso. E na minha adolescência isso ficou muito claro, porque às vezes eu agia e eu pensava que eu era muito imatura perto dos meus amigos, e para outros assuntos eu pensava: "Nossa, eu sou madura demais para isso". Então viver com essa diferença de comportamento, de ideias, tudo isso me deixou sempre, me sentindo muito de fora, sabe, tipo, sempre olhando de fora, porque eu não conseguia me encaixar, eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia entender, eu era uma pessoa que não tinha muitos amigos, e os amigos que eu tinha, eram amigos, assim, que, tipo, eles que me adotavam, sabe. Eles me viam quietinha no canto e vinham conversar comigo, e aí a gente se conectava, via coisas em comum, e aí a gen criava, né, a amizade. Mas se não, eu sempre fui de ficar na minha, quietinha. Em relação à escola, faculdade, eu sempre fui muito esforçada. Mas não fui aquela criança que tirava notas maravilhosas. Eu sempre gostei de desafio, então se alguém viesse e falasse: "Ai, será que você vai conseguir mesmo?", eu ia lá e ó, estudava até eu provar que eu conseguia. Mas nunca fui, assim, super brilhante na escola, mas também nunca tive, assim, muita dificuldade. Eu tive dificuldades, claro, principalmente quando eram assuntos onde eu tinha que usar muito a minha imaginação, ou quando eu tinha que interpretar, então eu tinha que ler muitas e muitas vezes para eu conseguir interpretar. E como na minha infância, meus pais sempre leram muitos livros pra gente, eu acho que isso meio que foi uma terapia, então acabou me ajudando nesse sentido também. Mas foi muito difícil eu não saber do meu autismo antes, porque não sabendo do autismo, isso me fazia ser taxada de muitas coisas. De mimada, de fresca, de tímida, de estressada. Vocês têm noção que quando eu era pequenininha me chamavam de garota TPM? Porque eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo, por mais que viesse na minha cabeça as palavras, eu não conseguia falar. Eu não conseguia explicar o que que era, e aí o que que eu fazia? Chorava, gritava, respondia grossa. E, por exemplo, eu lembro até hoje, quando eu era pequenininha, eu estava indo pro balé, minha mãe estava arrumando meu cabelo, fazendo coque, né, de bailarina e tal. E se não ficasse perfeito, nossa, eu não conseguia falar assim: "Mãe, não ficou muito bom, pode refazer?". Eu não conseguia fazer isso. Eu só chorava e tirava e arrancava, puxava meu cabelo, ficava nervosa, começava a me espinhar e falava: "Eu não quero ir mais, meu cabelo não tá perfeito, eu não sou boa nisso". Então, durante muitos anos da minha vida, lidar com esses meus rompantes, que eram as crises do autismo, foi muito difícil. E é aquilo que eu sempre falo, gente, o diagnóstico precoce é extremamente importante, mas ter um diagnóstico
Nunca é tarde, nunca é tarde ir atrás de um diagnóstico. Você pode ter 40 anos, 50 anos, 80 anos, não importa. É muito bom você poder colocar um nome, você nomear o que você tem, você entender que aquilo que você estava sentindo era um meltdown, né, era um shutdown, né, seletividade alimentar. É muito importante. Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, um peso enorme saiu das minhas costas. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e até a próxima. Tchau!